Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, e me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo, entre os que me ajudam, por isso verei cumprir o meu desejo, os que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no príncipe. Todas as nações me cercarão, mas em nome do Senhor as destruirei. Cercarão-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruirei. Como as abelhas me cercarão, porém com fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruirei. Empurrarão-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é minha força e o meu canto, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz, e júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, antes viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abriu-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Render-lhe graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhosa aos vossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez, regozijamos nele e alegramos nele. Amém? Irmãos, hoje, domingo, é o dia do Senhor. Amém. Vamos orar pelo culto, por esse momento de louvor, por esse momento de ensino também. Amém? Senhor, Deus Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez na tua casa, para adorar o Senhor, para agradecer o seu nome, para pedirmos graça pelas suas misericórdias, para agradecer pela sua justiça, para agradecer pela sua graça, por nos fortalecer, Senhor, para estarmos aqui presentes, mesmo com todas as dificuldades do mundo. O Senhor nos fortalece, nos capacita para que possamos seguir a tua boa obra, a tua boa palavra. Que o culto que hoje, Pai, o louvor de hoje alcance os teus ouvidos e seja agradável ao Senhor, pois todo o que exigamos é engrandecer e adorar. Que a palavra ministrada de hoje, Pai, também seja poderosa para edificarmos e assim possamos conhecer mais de ti. Seja feita a tua vontade, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos para o louvor? Matou ele. Amém, meus irmãos, boa noite. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar em pé? Que Senhor
suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Amém? Nesse momento, irmãos, e para examinar o seu coração, examinar a sua mente, para pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, meditar sobre o que temos feito e aceitar que Ele nos libertou. Amém? Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, porque sabemos que a obra de Cristo na cruz foi completa. E não é por as nossas obras, não é pela nossa força que encontramos paz, não é pelas nossas mãos que encontramos a salvação, mas sim por causa de Cristo Jesus. Nosso fardo é leve, é suave, e podemos entrar na sua santa casa sem medo, sem culpa e sem vergonha. Pois a tua obra é completa em nós. Faz presente nesse momento. Perdoa os nossos pecados. Amém, Deus. Abra suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9. Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama agradar com alegria. Amém? Nesse momento, irmãos, vamos estar fazendo nosso dízimo de ofertas, em processo de dízimo, temos olhado na frente, temos o Pix aqui atrás. E façam isso não por obrigação, não por tristeza do coração, mas para a alegria do nosso Senhor. Amém? Senhor Pai, desde já agradecemos pelos dízimos que são depostos aqui nas suas congregadas. Sabemos que esse dinheiro não é feito para agradecer homens, não é feito para agradecer o prédio, mas para a fidelidade à sua obra, necessidade. Esses dízimos possam crescer cada vez mais, que gerem frutos, Pai. Frutos de filhos, frutos de pessoas alcançadas, Pai. Pessoas sendo encontradas pela força da palavra, para que a tua igreja cresça, para que essa cidade seja liberta, Senhor, no santo nome de Jesus, Deus. Assim te pedimos, Pai. Amém. Amém? Vamos louvar? Vamos ficar de pé. Maravilhosa graça.
Vamos louvar a canção mais que ele tem?
glória pra sempre, teu domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém.
abençoa essas crianças, esses jovens que são o futuro dessa igreja, que são o futuro dessa nação. Que o Senhor abre seus corações, abre suas mentes para o que vai ser ensinado a elas esta noite. Que o Senhor tem sabedoria, professor, paciência, ter forças para que ela possa conseguir continuar essa jornada firme, Pai. Que o Senhor guie essas crianças pelo bom caminho. Seja feita a tua vontade, Deus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas pais. Vamos abrir as nossas Bíblias. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler os versículos 21 até o 31. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21 ao versículo 31. Amém? Digam-me vocês, que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre, só estéril, você que não dá a luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos do marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa por Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne preferia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém? Vamos orar? Jesus é a tua palavra que está diante de nós, Pai. E nós cremos que na tua palavra há vida. Nós cremos que há tesouros inimagináveis, Deus, para nos edificar, para nos ensinar o caminho que devemos andar, para nos ensinar a vontade do Senhor, para que ao final de tudo possamos vencer, Deus. Possamos ser finalmente salvos pelo Senhor, sermos completos contigo, Pai. É isso que nós compreendemos, vemos da tua palavra, o que a tua palavra faz em nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor edifique, Pai, os nossos corações nessa bênção. Humildemente, Pai. Humildemente, Pai. Que seja para a edificação da tua igreja, que sejamos edificados, Deus, que possamos crescer no Senhor, Pai. Que possamos saber o motivo
porque adoramos esse Deus que é tão maravilhoso. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos a ser cada dia, Pai, filhos à promessa, Senhor. Herdeiros, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. De todas as bênçãos, de todas as coisas gloriosas que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, para a glória do teu nome. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é o conflito irreconciliável entre a lei e a graça. E a mensagem de hoje, meus irmãos, é uma continuação direta da mensagem da semana passada. Semana passada nós fomos levados a entender que a falha dos Gálatas de permanecer no ensino de Paulo tinha deixado Paulo em um estado de perplexidade atônica. Paulo estava literalmente em choque. Paulo estava sem acreditar que as pessoas que lhe tinham dado tanto, tinham lhe dado o seu sentimento, o seu cuidado, tinham lhe dado ouvidos. Essas pessoas agora elas estavam sendo seduzidas por falsos mestres. Essas pessoas elas estavam abandonando a verdade do Evangelho. E se antes, meus irmãos, Paulo mostrou perplexidade com os Gálatas, no versículo 20, se antes Paulo mostrou sua perplexidade com os Gálatas, seu choque com os Gálatas, agora ele quer tentar, a partir do versículo 21, levar a igreja a refletir sobre a loucura que eles estavam fazendo ao abandonar a mensagem do Evangelho da Graça que foi ensinada a eles pelo próprio apóstolo, para se deixar seduzir pelos falsos mestres. E como que Paulo tenta trazer os Gálatas de volta a Cristo, meus irmãos? A primeira coisa que Paulo vai fazer é lançar um desafio àqueles que se opunham à mensagem da graça, aqueles que ficavam e começaram a se opor ao Evangelho da Graça. Então Paulo vai dizer no versículo 21, digam vocês os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Paulo vai fazer uma coisa sobre a lei. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? O que a lei de Moisés dizia sobre si, irmãos? O que a lei que foi entregue a Deus por Moisés, a lei que foi entregue de Deus para Moisés, dizia sobre si? A lei, meus irmãos, ela exigia a sua observância em todos os seus aspectos. Ela exigia a sua observância em todos os pontos dela. Nós vimos, alguns domingos para trás, que a lei não tem condições de salvar o homem. A lei consegue fazer duas coisas pelo homem, basicamente, que é o quê? A lei limita o potencial pecador do homem, O homem, se ele for largar das suas próprias vontades, o mundo vira um Mad Max. Vocês lembram do filme Mad Max, O mundo vira aquilo ali, se o homem for largar da sua própria vontade. Então a lei, ela limita o potencial pecador do homem, e a lei mostra ao homem que ele precisa de um Salvador. A lei, ela aponta o caminho, mas ela não consegue salvar o homem de fato. Ela é uma sombra, ela aponta o caminho, mas ela não consegue de fato salvá-lo. E dentro dessa ideia, meus irmãos, que a lei não consegue salvar o homem, Paulo, no versículo 22, ele começa a usar uma ilustração. Ele coloca frente a frente dois tipos, dois tipos de pessoas, que é quem? Os filhos da escravidão e os filhos da liberdade. E aí ele usa como exemplo para isso Sara e Agar. Ele usa Isaac e Ismael. Ele usa o livre e o escravo. E, meus irmãos, é justamente nessa alegoria que nós vamos ver que Deus estava nos dando um sinal muito claro do plano dele. Qual que é o plano de você? Qual é o plano de Deus? Uma aliança
superior, uma aliança que libertasse o homem do poder do pecado, uma aliança que não escravizasse o homem a rituais, a cerimônias, a usos, a costumes. A aliança feita por Deus em Cristo, ela é superior, porque ela dá liberdade ao homem. Meus irmãos, vocês lembram que Deus havia prometido um filho a Abraão, Sara, né? E no meio dessa promessa veio Ismael. Como é que Ismael foi gerado? Sara era a esposa de Abraão. Sara sabia que eles haviam recebido a promessa do Senhor, mas Sara sabia que não podia gerar filhos. E aí o que ela fez? Ela pegou a sua serva, a sua escrava, e ela deu a Abraão. Para quê? Para que Abraão se relacionasse com ela, e através disso ela pudesse gerar um filho para aquela família. E através disso, qual que é a ideia de Sara? Que ela fazia com que isso, Deus cumprisse os propósitos dele na vida de Abraão e na vida de Sara. E meus irmãos, prestem bem atenção nisso. A geração de Ismael, através de Agar, a serva de Sara, ela mostra para a gente principalmente o erro do homem de confiar em métodos carnais para cumprir as promessas de Deus em sua vida. Isso é um erro fatal, irmãos. Sabe? Eu quero que vocês se lembrem de que Sara e Abraão, eles já estavam cientes de quem é o Senhor. E isso nos mostra, meus irmãos, que até crentes maduros erram. Crentes maduros erram ao dar lugar a métodos carnais no lugar de confiar no Senhor, de confiar nas promessas dele. A promessa de Deus era para Sara, o filho de Sara, que segundo a Deus de todas as coisas. Irmãos, toda vez que a gente tenta alcançar o favor de Deus através de métodos carnais, o que conseguimos fazer é gerar mais escravidão. Toda vez que tentamos alcançar as promessas de Deus, aquilo que Deus nos prometeu, sem confiar nele, sem confiar que ele vai cumprir no tempo certo, a gente querer acelerar esse tempo, meu irmão, isso vai gerar mais escravidão, isso vai gerar mais problema. O favor de Deus, meus irmãos, ele é alcançado através de uma confiança plena de que ele irá cumprir todas as suas promessas. Vale a pena a gente se lembrar, irmãos, de Davi, né? Alguns dizem que Davi foi ungido rei de Israel por volta de entre seus 14 e 16 anos. E Davi só vai assumir o trono de Israel realmente depois dos 30 anos. E nesse tempo, o que Davi passou sendo perseguido, porém, fiel a Deus. E ele teve chance de matar Saul, assumir o trono antes, mas ele não fez isso. Porque ele estava cumprindo, esperando o Senhor cumprir as promessas dele na vida. Cumprir as promessas de Deus na vida dele. Amém? E aí o versículo 23 diz o que, irmãos? O filho da escrava, ele nasceu segundo a carne. E o filho da mulher livre, ele nasceu mediante a promessa. O filho da escrava, ele vai se referir a quem? Ele se refere à lei. E a lei, para a gente fazer uma aplicação precisa para os nossos dias de hoje, a lei seria todas as nossas atitudes religiosas para tentarmos tomar posse das promessas de Deus, sendo o Deus da promessa. É o que o romanismo faz, né? Quer tomar posse das bênçãos de Deus fazendo o quê? Andando de joelhos não sei aonde, vai fazer no monte, chicoteando as costas, sabe? E nós evangélicos também fazemos algumas coisinhas que a gente vai ver mais pra frente. Então, métodos
Adão, ela representa o esforço humano para alcançar o favor de Deus. E é por isso, irmãos, que não estou falando com arrogância nem com orgulho, que se Cristo voltasse hoje, muitos cristãos no Brasil não estariam salvos. Não estariam com o Senhor. Porque não conhecem esse Deus. Não conhecem o Deus que cumpre as suas promessas. Não conhecem o Evangelho da graça, o Evangelho que liberta. O que nós vemos domingo após domingo pregado nos cultos das igrejas brasileiras? Barganha. Você deixa de notar o seu aluguel, o seu preço, porque Deus vai tirar o dobro desse dinheiro. Nós vamos ver isso. Nós estamos vendo nas igrejas agora o que é o inclusivismo. O inclusivismo sem trazer ao pecador a noção de que ele se encontra em condenação e de que ele precisa se arrepender de seu mau caminho. Outra coisa que nós estamos vendo em nossos dias também, dentro das igrejas, é a aplicação do PNL. O que é o PNL? O PNL é programação neurolinguística. Eu acho que o João está falando disso melhor do que eu. Mas a programação do PNL, ele foca o quê? Em técnicas de mentalidade para que o homem alcance os seus objetivos. Enquanto o Evangelho bíblico, ele foca na morte do eu. O Evangelho bíblico, ele foca na ressurreição por uma nova vida em Cristo. O PNL, ele diz, você pode, né? O Evangelho diz o quê? Cristo já fez. O PNL, o que ele faz? Ele gera autoconfiança no homem pecador. Quando esse homem se arrepender dos seus pecados. E o Evangelho gera fé no Deus que existe com o homem. Então a diferença é colossal, irmãos. Enquanto um diz, você pode, então o PNL diz, você pode, você vai vencer. O Evangelho diz, você não pode nada sem Cristo, você não é nada sem Cristo. E é isso que nós temos visto pregar nas nossas igrejas do tempo domingo, irmão. Nas igrejas evangélicas do Brasil. A diferença é abismal. É um abismo de diferença entre a verdadeira mensagem do Evangelho e a verdadeira e essas coisas que são pregadas por aí. A gente poderia resumir o PNL ao seguinte: o PNL faz com que o ímpio ache que é crente sem nunca de fato ter nascido da água do Espírito. É isso que faz. E aí, o que acontece? As igrejas evangélicas estão cheias de ímpios, achando que são crentes. Você quer mais exemplo do que o Neymar, falando um monte de coisa para a mulher lá, mandando um monte de pornografia para a mulher, e aí depois ele ela colocando louvor, mensagem de louvor, entra na casa. Você imagina isso, irmãos? Isso é o quê? Isso é porque essas coisas que estão sendo pregadas na igreja não estão levando o ímpio a se arrepender. A primeira coisa que o ímpio precisa de contemplar numa igreja cristã de verdade é ele saber que ele é pecador e que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Essa é a verdade. Essa é a verdade, meus irmãos. Então, infelizmente, o que acontece? A igreja evangélica hoje tem criado muitos Ismaéis, mas pouquíssimos Isaacs. Pouquíssimas pessoas que são libertas de verdade com essa Evangelho. Pouquíssimas pessoas que confiam em Deus de verdade, que sabem que isso é Deus do seu lado. É isso que tem acontecido, meus irmãos. Porém, os filhos da promessa, os filhos nascidos da mulher livre, os filhos nascidos de Sara, eles têm uma cidadania celestial. Os filhos da promessa, eles nascem do Espírito Santo que gera liberdade. O que Cristo falou? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os filhos de Sara, os filhos da mulher livre, eles têm a sua mente renovada. Os filhos da mulher livre, eles não vivem conforme os padrões desse mundo. Os filhos da mulher livre não são levados por qualquer vento de doutrina. Os filhos da livre, eles crescem e se alimentam de alimento
sólido. Eles não ficam só no leitinho fazendo. Eles crescem, passam a se tornar de coisas mais sólidas. Os filhos da livre, eles se tornam dia após dia pacientes, bondosos. Eles não são pessoas vaidosas e orgulhosas. Os filhos da livre, eles não se alegram com a injustiça, mas eles se alegram com a verdade, com a justiça de Deus. Amém? E Paulo, meus irmãos, ele sabia que essa alegria de fazer parte da promessa de Deus para os homens, Paulo sabia que a alegria de ser feito membro da família de Deus é tão grandiosa, que aí o que ele faz? Ele vai reforçar isso, citando uma passagem de Isaías. Ele cita essa passagem para quê? Para reforçar de que viver na graça é verdadeiramente muito melhor. Viver livre é verdadeiramente muito melhor, irmãos. Paulo tinha essa convicção tão forte que ele diz assim no versículo 27: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte, grite, porque você não sente dor de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos daquele marido. E daí, após isso, Paulo vai concluir o argumento sobre a grandiosidade da promessa de Deus para os seus filhos, a grandiosidade do Evangelho da graça. Paulo conclui com a seguinte frase no versículo 28: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa da amizade. Paulo volta a afirmar isso para a igreja. Eu sei que vocês estão acreditando em outras coisas, mas vocês são filhos da promessa da amizade. Não se prendam a essas mentiras. Não se prendam a esses métodos carnais. Não se prendam a essas coisas. Mas confiem em Deus. Confiem de que Ele vai cumprir a promessa dele sobre a vida de vocês. Por que a gente deve se alegrar, irmãos? Por que a gente deve exultar? Por que a gente deve gritar, como diz aqui a citação de Paulo a Isaías? A gente deve se alegrar, meus irmãos, porque a gente é como uma mulher estéril. Antes de Cristo, a gente é o que eu quero ser. A gente estava longe do tronco que gera vida. A gente precisa se alegrar, porque antes de Cristo, a nossa esterilidade, o nosso vazio era tão grande, que para você sair dessa condição, foi preciso Cristo nos dar vida, quando a gente estava ainda mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. E é por isso que a gente deve se alegrar, irmãos. Cristo fez isso por nós. Não foi a nossa carne, não foi a minha vontade, mas foi Cristo. E Deus, através disso, me resgatou, te resgatou. Nós devemos exultar. O que é exultar? É ser cheio de uma felicidade extrema. Nós devemos estar cheios dessa felicidade extrema, porque se não houvesse luz, se não houvesse o pagamento dessa promessa de Deus para as nossas vidas, sabe, nós estaríamos perdidos, irmãos. A cruz, ela não tinha nem a medida de Cristo, porque aquela cruz lá não foi feita com o Senhor Jesus. A cruz foi feita para gente como nós. E é por isso que nós devemos nos alegrar, porque Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. E nós precisamos, meus irmãos, gritar. Gritar por quê? Gritar porque ainda há muitos perdidos por aí, irmãos. Há muitos por aí ainda sem saber essa notícia maravilhosa. Existem ainda muitos filhos a serem alcançados. E nós precisamos de proclamar essa verdade, meus irmãos, de que
Os filhos da mulher abandonada são mais poderosos da mulher que não caiu. Nós precisamos de proclamar que Deus está buscando os filhos dele. Amém? E como filhos da promessa, irmãos, nós precisamos também de deixar duas coisas para trás. Primeiro, aqueles que nasceram segundo a carne. Versículo 29. Olha comigo. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Meus irmãos, nós precisamos de deixar para trás aqueles que nasceram segundo a carne. Sabe? Não há aliança, meus irmãos. Não há aliança entre a confiança nos méritos de Cristo e a confiança da carne. Não existe harmonia entre a fé em Cristo e a confiança nas obras. Não existe. Nós precisamos romper com o legalismo religioso. Precisamos mandar embora todo o sistema religioso que faz o quê? Que escraviza as pessoas. Não pode haver divisão de herança entre Cristo e Barrabás, entre Isaac e Ismael. Não pode haver divisão de herança, meus irmãos. O que Paulo está fazendo aqui? É uma ilustração dramática, como se fosse uma novela, de um conflito que não tem reconciliação, que é irreconciliável. Paulo está fazendo uma ilustração entre a salvação pelas obras e a salvação pela fé. Meus irmãos, os que são filhos verdadeiros de Cristo são feitos co-herdeiros com Cristo, que são filhos verdadeiros de Deus, eles são herdeiros de tudo. E quando a gente passa a entender isso, é libertador, meus irmãos. Porque agora você não vive mais um relacionamento de medo, de desconfiança com Deus. Quando você passa a entender que os verdadeiros filhos da fé, que você, que Cristo te chamou e que Ele te fez herdeiro. Então, sabe, o medo de não ser amado por Deus, o medo de querer estar sempre pagando algo, fazendo alguma coisa para que Deus me ame mais e para que Ele não lance a sua ira sobre mim. Isso não é cristianismo, isso é paganismo, meus irmãos. Os deuses pagãos que são assim, de você não apagou a ira deles, eles lançam pragas sobre você. Isso não é cristianismo, irmãos. Nosso Deus nos ama. O que vai diferenciar é o quanto que você se relaciona com Ele. Porque Ele está de braços abertos para relacionar com a gente. Está de braços abertos, irmãos, o tempo todo. Nosso Deus é extremamente relacional. Ele fez tudo o que fez. Ele aboliu o saco de morar no templo de Jerusalém para morar dentro de nós. Por quê? Relação. Ele se relacionar com a gente, transformar a gente, dar condição da gente lutar contra o pecado. Esse é o nosso Deus. E quando a gente descobre isso, isso é libertador. Isso é libertador, irmãos. Sabe? Quando a gente descobre isso, a nossa vida passa a ser o quê? Uma vida que aponta para uma honra, uma gratidão. Nós vimos que Jesus chamou o pai do diabo, que Paulo chamou aqui na carta aos Gálatas, o pai de Abba, né? E Abba e Elamai significavam diminutivo de pai, né? Para a gente aqui no Nordeste seria marido. Esse é o relacionamento de Deus conosco, sabe? Que a gente possa chegar aqui e chamar de pai. E agora, meus irmãos, tendo esse olhar também, o que acontece comigo? Eu passo a enxergar valor do irmão que está do meu lado. Eu passo a enxergar as lutas e as dores dos meus irmãos para viver uma vida cristã. E agora eu não sou só impulsionado a ajudar,
a sermos herdeiros de todas as coisas, a crescermos juntos e a tomar posse das promessas de Deus juntos. Agora, quando eu entendo o relacionamento com Deus dessa forma, não mais de barganha, mas de amor, eu posso enxergar aqueles que estão longe de Cristo com um olhar de misericórdia, como pessoas que são alvo da graça de Deus. E eu passo a deixar para trás todo aquele sistema carnal, todos aqueles que rejeitam essa mensagem, que rejeitam essa evangelho terminantemente. E eu deixo Deus tratar com isso, porque eu sei que Deus vai tratar da melhor forma possível. Mas nós precisamos de abandonar tanto o sistema da carne, como aqueles que insistem em viver uma vida carnal. Nós precisamos de anunciar, de pregar, mas nós precisamos de caminhar rumo ao alvo, irmãos. Nós precisamos de fazer isso também. Amém? Segunda coisa que nós precisamos de fazer, irmãos, abandonar a escravidão. A escrava seria quem? Agar, diz o versículo 30, não é mesmo? Gálatas capítulo 4 também. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: não te iguala a escrava e seu filho, porque de modo nenhum filho da escrava será herdeiro do filho da mulher dele. Não te iguala o sistema da escravidão. Agar simboliza quem? Um falso cristianismo. Agar simboliza o Monte Sinai. Agar simboliza Jerusalém terrena, que escraviza. E os filhos de Agar, que são escravos também, são quem? São os falsos mestres, são os falsos profetas, são falsos mestres de um falso cristianismo. Paulo estava falando até os Gálatas de um falso cristianismo, irmãos. Não era uma luta contra uma religião pagã, mas era uma luta contra falsos mestres que estavam se infiltrando e pervertendo a mensagem do Evangelho. E nós devemos abandonar essas coisas, a falsa religião, os falsos mestres. E nós vimos também o porquê que nós devemos abandonar eles. Porque eles são enganadores. Eles dizem ser o que não são. E eles têm uma mensagem que muitas vezes é boa aos ouvidos. Qual homem que não quer ouvir que ele é autossuficiente? E que ele precisa de destravar a mentalidade vencedora dele, porque ele nasceu para reinar? Qual homem que não quer ouvir isso, meu irmão? Uma mensagem que é boa aos ouvidos. Jesus não falou isso em Mateus 24:11, que os falsos profetas eles são enganadores. Essa é a classificação do filho da escrava. Essa é a classificação dos falsos mestres que estavam sendo combatidos nessa carta. Irmãos, e tem outra coisa, tá? Esses filhos da escravidão, eles vão tentar nos perseguir, vão tentar nos ridicularizar, vão tentar nos amedrontar com sua pompa religiosa. Alguns até lançam maldições, alguns têm essa ousadia. Calvino, que viveu o alto da Inquisição, na Inquisição papista, Calvino disse o seguinte: devemos encher-nos de horror, ou seja, devemos ficar horrorizados, não somente diante das perseguições extremas, quando os inimigos de Cristo nos destroem com fogo e com a espada, quando nos aprisionam, torturam ou açoitam, mas devemos ficar horrorizados também quando tentam, com blasfêmias, subverter a nossa confiança que descansa nas promessas de Deus, quando ridicularizam a nossa salvação, quando lançam cínicamente escárnio contra todo o Evangelho. Nós devemos também nos horrorizar em relação a isso. Nós devemos ter um sentimento de repulsa contra essas coisas. E desses, nós devemos manter
Porque eles vêm, como nós vimos na semana passada, para quê? Para roubar, para matar, para destruir. Com certeza, meus irmãos, essa não é a promessa de Deus para a gente. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em é impossível, meus irmãos, a lei e a graça, a carne e o espírito entrarem em acordo e conviver. É impossível. Deus não pediu a Agar e a Ismael que voltassem de vez em quando, sabe, para fazer uma visitinha. Mas ali nós vimos que houve um rompimento permanente. E os falsos mestres, meus irmãos, tanto do tempo da igreja primitiva, do tempo de Paulo, como dos nossos dias, o que eles estão tentando fazer? Eles tentam conciliar Sara com Agar, Isaac com Ismael, que é uma conciliação contrária à palavra de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem entende das coisas da carne, mas Deus entende do Espírito. É irreconciliável, irmãos. É impossível misturar a lei com a graça, a fé com as obras. É impossível, meus irmãos, conciliar a justificação que Deus concede a nós com a tentativa humana de merecer a justificação. Deus concede de graça, meus irmãos, a nós. Sabe a justificação dele? Estamos justificados se cremos em Cristo. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se cremos em Cristo, estamos justificados diante de Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Amém? Para a gente encerrar, meus irmãos, a gente precisa de voltar os nossos olhos para aquela família que é tão imperfeita toda a nossa. Abraão, Sara, Agar, Isaac, Ismael. O que a gente vê ali não é apenas uma história antiga, meus irmãos, mas é como se fosse um espelho colocado por Deus através da carta aos Gálatas, para que a gente enxergue o nosso próprio coração. A gente viu aqui hoje que existem dois tipos de filhos: aqueles que nascem segundo a carne, aqueles que nascem fruto da ansiedade do homem, fruto da tentativa do homem de ajudar a Deus, fruto da tentativa do homem de alcançar agora com o seu próprio esforço. A gente viu que aqueles filhos que nascem assim e são gerados na escravidão. E a gente viu que há os que nascem segundo o Espírito, aqueles que são frutos da promessa, aqueles que são gerados pela fé em Cristo, aqueles que são gerados na promessa daquele que é fiel para cumprir o que disse. Nós vimos que há dois tipos de filhos, e nós não somos chamados para ser filho desse lado, mas nós somos chamados para ser filho da vida. Aqueles que confiam plenamente em Deus. A gente viu hoje que há duas alianças, que existe uma aliança que escraviza, uma aliança representada pelo Monte Sinai, uma aliança representada pela Jerusalém terrena, uma aliança que nos prende a rituais, ao sistema de faça assim para receber aquilo, e outra que liberta a Jerusalém do alto, que é a nossa mãe, que é a glória de Deus, que nos acolhe por graça, irmãos, nos chama a viver uma vida de intimidade e gratidão com o Senhor. Há uma diferença gritante, meus irmãos, entre o fazer para ser aceito e aquele que vive em intimidade com o Senhor e gratidão com o Senhor, confiando que Ele é fiel sobre todas as coisas, sobre todas as suas promessas.
nós vimos que há duas heranças. Existe a herança do mundo, a herança de um falso evangelho, que é uma herança que não interessa, que acaba, que está destinada a eles que confiam na carne. Mas existe uma herança eterna para a gente, irmãos. Uma herança preparada para os filhos da promessa. Uma herança preparada para os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Existe essa promessa de herança nas nossas vidas. E o convite dessa mensagem de hoje, irmãos, é para que a gente passe a viver como verdadeiros herdeiros de Cristo. Sabe, herdeiros que não percebem, mas amam. Herdeiros que não competem entre si, mas servem. Herdeiros que não se orgulham das coisas que podem fazer, mas herdeiros que se alegram em convidar aqueles que são estéreis espiritualmente para essa festa da fé. Sabe, a palavra final do capítulo 4, Paulo não estava rejeitando os Gálatas, então como Deus estava rejeitando os Gálatas, e nem rejeitando a nós. A palavra final aqui do capítulo 4 é de promessa, meus irmãos. E que diz o versículo 21, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Paulo deu toda aquele desabafo que nós vimos na semana passada. Mas ele encerra com esperança. Ele traz os Gálatas de volta. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Nós que recebemos a Cristo, somos esses irmãos. Não deixemos o sistema religioso, mentiroso nos escravize. Não deixemos que as falsas doutrinas, os falsos mestres nos escravizem. Nós somos filhos da promessa, como Isaac. Somos herdeiros de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos lá. Uma palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, porque sempre que Deus Ele nos chama a nossa atenção, ao mesmo tempo a palavra do Senhor nos reconcilia, ela nos traz para cá. É isso que o Senhor faz para nós. Amém? Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque no meio desse conflito que não tem reconciliação entre a carne e o espírito, entre a lei e a graça, o Senhor nos chama para termos um lado. E esse lado é o lado bom. É o lado de herdar uma promessa. É o lado de estar com o Senhor. É o lado de sermos feitos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, o nosso irmão mais velho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz de volta a tua vontade. O Senhor liberta a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Nós somos transformados por esse Evangelho, Senhor. Nós temos a nossa mente transformada e nós não andamos segundo o padrão desse mundo, nós não andamos segundo, ó Deus, o padrão de uma falsa religiosidade, mas nós andamos segundo o conselho do Senhor através da tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa.
tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Somos feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Muito obrigado por nos chamar para estarmos ao lado da graça, para estarmos ao lado do Espírito. Muito obrigado, Senhor. Jesus, te pedimos, ó Deus, com que o Senhor abençoe a nossa semana. O Senhor abençoe as nossas famílias, o trabalho de nossas mãos, Pai. O Senhor nos guarde nos livros de todo mal. Te peço também por aqueles irmãos que não estiveram aqui, Senhor. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. E que o Senhor toque, Pai, no coração. Que o Senhor toque, ó Deus, para que de fato eles possam entender, ó Pai. Entender quão grande, Pai, é a obra que o Senhor tem em nossas vidas. E não abrir mão desses momentos que nós vivemos aqui por mais, porque é onde encontramos consolo e encorajamento filhos do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Deus. Te louvamos, Senhor. Sê sobre o teu povo. Sê sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto